Cumprimento os irmãos em nome de Jesus, e poder fazer isso é sem dúvida um presente dos céus. Depois de um dia gostoso de chuva, sem ter medo de enchente, e estarmos no final deste domingo aqui para celebrar o nome de nosso Deus, não somente na comunhão dos que estão aqui, mas dos que estão em casa, pela internet, durante a semana assistem, convivem, alimentam a sua alma daquilo que Deus nos dá neste púlpito, também nesta noite. E eu vi com muito prazer esta juventude com seus pastores jovens. Eu me ajoelhei lá atrás para ter um pouco mais de força para a mensagem, em gratidão. E eu, de repente, no meu íntimo, comecei a orar pelos pastores que vão pastorear a igreja e devem ser jovens daqui a 50 anos. Aí o pastor Isaí, o Maico, tem 81, 82 por aí. Vocês já imaginaram se não tem pastor jovem para guiar essa galera que... Me lembro que eu tinha 16, 17 jovens e eu disse para o pastor: você acha que nós queremos ficar sentados domingo todo aqui e não ter nenhum esporte e nada para nós na vida? Você trabalha das 5 da manhã até as 8 da noite e depois na igreja não tem nada para nós? Peguei o pastor dessa forma, pode imaginar. Eu já fui pedra dura desde jovem, mas eu queria viver. Eu não queria cair no mundo, eu não queria viver no pecado, queria ao menos jogar um vôlei no pátio da igreja. E hoje essa juventude tem um ônibus, saem para as montanhas, podem estar cansados de coisas saudáveis com seus pastores, com uma direção espiritual. A igreja tem uma sociedade, ela tem um oferecimento para os vossos filhos e netos, se Deus quiser. É isso que nós estamos sonhando, não apenas olhando para hoje, mas olhando para daqui a 50 anos, para que Deus nos conceda. E a Bíblia diz: peçam ao Senhor da seara para que mande ceifeiros para a sua seara. A seara está branca. Eu vi de novo nos aeroportos o pessoal da Polícia Federal me dando entrevista, que me deu vontade de me ajoelhar com eles ali. Da Polícia Federal, eu nunca falei, eu digo, só me ponham o carimbo e deixem eu cair fora. Mas eles pediam por orientação, entramos em diálogo, as maiores entrevistas. Eu não, quando Deus faz, está feito. E quando não faz, quando Deus não nos dá, nós não temos nada para recolher. Mas eu quero entrar no assunto de um dos 5 temas que Deus me permitiu escrever. O irmão Clemir não está aqui agora, ele disse um dia antes: pastor Mário, você amanhã já deve estar escrevendo de novo. Eu disse: não, irmão, eu estou tão exausto que eu tenho medo de ir para a Holanda e voltar sem nada. Porque há 5 meses, novembro, fim de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, fim de março, você já estava escrevendo e não conseguia mais terminar nada. Então eu fui até sem esperança. Mas já chegando perto do aeroporto, já Deus me deu um tema, e quando eu terminei em Frankfurt, o primeiro já estava escrito: você também está no voo para Düsseldorf. Caiu um avião de Frankfurt para Düsseldorf, o piloto simplesmente bicou o avião, 149 passageiros, eu quero morrer e vocês vão morrer comigo. Ele tinha problemas depressivos e com isso ele achou por bem morrer, mas levou consigo 149 pessoas. Um luto muito grande. E eu disse para Jéssica: escuta, eu acho que eu vou escrever um tema, eu também estou voando para Düsseldorf. E o Maico perguntou lá da frente: você que fez esse tema nascer? Ele disse: como é o nome do tema novo? Eu disse: não sei ainda, mas deve ser Você Também Está no Voo para Düsseldorf. E pronto, assim nasci, chegou lá, mas vocês devem ler, já está saindo no rádio. Mas foi um tempo de graça, de bondade, de Deus dar do céu, que eu já há tempo não tinha nem mais condições de escrever nada, porque não tinha mais o que vinha do céu para dar. Eu queria levar vocês para a arca. Hoje, eu prometi para o pastor Isaí, eu vou falar então sobre a arca, porque me comoveu muito esse livro que vocês têm. Quem não ganhou os 2 temas, estão sendo distribuídos hoje. O tema Venha para a Arca, e o outro
você está no voo para Düsseldorf. Então, levem os dois para casa e leiam quando vocês uma vez podem se dedicar a viver, especialmente o da Arca. Eu queria pregar sobre ele, mas ele é um livro que precisa de você seguir etapa por etapa para entender como um milionário que de repente diz para a esposa: nós vamos ser milionário antes de você ter 40 anos. E eu vou te comprar um Porsche antes de ter 40 anos. Dentro de pouco tempo ele tinha o dinheiro para dizer: mulher, então escolha a cor do Porsche que você quer. Ela diz: não, eu estou querendo uma Mercedes dessa vez. Então comprei uma Mercedes preta para ela. E este homem rico de repente constrói uma arca. Eu pensei, mas como? A história dele lá fala, um milionário que construiu uma arca. Eu não vou falar disso, porque me emociona demais. Foi muito forte, eu tive que parar de estudar a história desta arca, porque eu pensei que eu ia infartar. Aí eu deitei, deixei o meu coração, minhas emoções se acalmar, mas eu queria escrever aquilo que eu tinha estudado, tudo em inglês, num livro em inglês. Mas é muito importante que se leia e na sequência para entender o que Deus fala em nossos dias. Ele não fala apenas com a igreja aqui em Marechal Cândido Rondão. Nós somos só uma gota de água da vida que Deus dá para o mundo e fala onde Ele quer. O Espírito Santo vai onde vocês nunca iriam e onde eu não poderia ir. Eu descobri isso dentro da arca, das entrevistas que eles me deram dentro da arca. O Espírito Santo evangeliza muito mais que os pastores e eles acham que eles são os únicos. Mas para falar desse tema, eu passei por um processo muito pesado, ao ponto de marcar minha passagem de volta para casa. Dessa vez eu ia mesmo. Eu não sou de desistir, mas eu desisti por convicção. Eu quero apresentar o tema para vocês de uma forma assim como ele é montado. Quando estou escrevendo, daí quando tem as fotos, daí eu começo a montar. Eu vou fazer de conta que nós vamos montar as capas e as fotos por causa do tema que tenho para essa noite. Que sua alma é um lindo projeto de Deus. Mas eu já escrevi um tema que vocês já estão distribuindo. Espero que alguns já leram. De repente, a minha inspiração apagou-se completamente. Eu disse: Mário, você está iludindo as pessoas. A vida é um traste, é um nojo, é um horror o que nós estamos vivendo aqui. Isso não pode ser que as pessoas passam tudo isso e você apresenta com belas flores e agora vai pôr tulipas lá ainda. Chega, eu escutei o colega pastor falar e desisti e queria voltar para casa. Mas então eu tive uma ajuda de um colega. Porque quando viajo para um lugar assim, para qualquer embarque, não viajo para gastar a passagem, nem para fazer turismo. Eu faço as fotos das flores, mas eu não vejo elas. Posso ver depois nas fotos com vocês. Mas eu vou com na mente um tema, e esse tema foi: venha para a Arca de Deus. Eu sabia que lá em Dordrecht, na Holanda, um holandês tinha construído uma arca do tamanho da arca como Noé a construiu. E quando o rei tinha aniversário, dia 27 agora, ela foi a primeira embarcação que desfilou na frente da sua majestade, o rei Willem Alexander, que completou 48 anos, dia 27 de abril, agora foi segunda-feira passada, foi feriado, e a arca foi a primeira das embarcações que passou no rio Maas, na frente do palanque da sua majestade, o rei. E tem uma esposa argentina, e é ela que trouxe honra e gala para a Casa Real novamente. Natália, de novo, Norberto, parabéns para vocês dois. O René é americano. Não vamos dar toda a honra para ele também. Muito bem. Mas, quando eu escutei a história do colega, e eu disse: já escrevi os 2 temas e eu vou para casa.
Eu estive tão desapontado que eu disse para o colega, eu vou para casa. A Natália me dizia, Mário, você já está exausto e desmarcar a passagem, você vai pagar de multa, mas você vai ficar lá e vai gastar muito dinheiro, e o mesmo dinheiro você gasta para pagar a multa e vem para casa. E eu estava realmente a ponto de ir para casa. Pelos sofrimentos do colega pastor, que cuidou de sua esposa até nos últimos instantes da sua vida. Quando ele me mostrou as fotos, e ele me mostrou as fotos na mesa, a esposa teve obesidade depois de ter a sua filha, que tem agora, não sei se ela tem 40 anos, mas ela sofreu durante todos os anos, desde o parto da filha, com obesidade, e no final uma doença atingiu exatamente a obesidade, e o sofrimento do esposo foi tão forte. E eu, quando alguém me conta alguma coisa, eu vivo isso. E eu não consegui, eu disse, Adriano, eu vou para casa. Eu não vou mostrar flores de uma tulipa e de coisas bonitas e dizer que a nossa alma está sofrendo um agravo tão grande que eu não posso mais escrever sobre isso. Mas o Adrian veio e disse, Mário, no dia seguinte, você vai escrever sobre isso. A nossa experiência que eu tive com a minha esposa, eu precisei dessa experiência. Eu não queria ter terminado a minha vida com a minha esposa sem ter passado por esse sofrimento com ela. Foi o melhor que Deus deu para corrigir, para nos ajudar, para reconhecer que a vida é bela, Mário. Deus nos deu o melhor através desse sofrimento. Eu digo, Adriano, você consegue dizer isso? Com as fotos que você me mostrou, eu vou dizer para vocês, uma perna dessa grossura e uma ferida de 20 centímetros aberta até o osso, em várias partes do corpo. E ele tendo que cuidar das feridas e tendo que limpar. Ele disse, Mário, isso foi o que eu precisei ainda com a minha esposa. Nós vivemos muito tempo separados, ela tinha que cuidar de um asilo de velho na Alemanha e ele cuidar da igreja na Holanda. Então ela vinha visitar ele no fim de semana, e nós quase não estivemos juntos. E agora 3 meses nós vivemos intensamente. Mas um homem que passou tudo o que ele passou, me dizer isso, digo, então, Adriano, pela sua palavra, eu volto a escrever o tema que eu propus. Essa esposa dele, a Oshi, amiga nossa, desde o tempo dos estudos, acho que eles casaram depois, e ele disse, você tem que sim escrever o tema, sua alma é um maravilhoso projeto de Deus, porque a Bíblia diz, pois as nossas aflições leves e passageiras estão produzindo para nós uma glória incomparável de valor eterno. Sendo assim, fixamos nossos olhos não naquilo que se pode enxergar, mas nos elementos que não são vistos, pois os visíveis são temporais, ao passo que os que não se veem são eternos. Mas dito isso, ouvir isso da boca de um colega que acaba de levar sua esposa para a sepultura depois de um sofrimento desses, foi para mim, sim, nós estamos num mundo decaído, nós estamos num mundo onde não está aquilo que nós sonhamos que fosse, mas a nossa alma é invisível, é um fruto da criação do Criador, da obra do Criador, muito mais maravilhoso do que se pode imaginar. Apenas não vivemos isso agora. E eu espero trazer isso para vocês agora em 2 formas. Primeiro, nas flores que nós fomos visitar, finalmente as tulipas
abriram. Agora, 4 dias antes do embarque, para retornar. Estava frio lá, que caiu até neve um dia, ao meio-dia. E as tulipas deixaram-se esperar, dizem, sem calor, nós não abre o sorriso não. Então eu vou levar para vocês, montar um livro, como ele está assim na mão. É tudo tão pequeno, fotos pequenas aqui dentro, quando a gente abre, eu coloco as fotos de dentro para a gente olhar um pouquinho mais o que eu vivi nesses tempos. O mais belo está nas páginas coloridas, para mostrar um pouco mais de perto o que se pode mostrar com tanta dificuldade num livrinho desse tamanho assim. Então vamos montar o livrinho. Eu convido vocês para fazer a capa. E isso é um segredo de montagem das 216 fotos que eu tirei lá nas tulipas. E agora eu digo, então vamos começar a montar a capa. Mas nenhuma serve exatamente para o que você quer. Daí eu coloco o tema, o título já sempre vem pronto, mas a foto está cortada desta foto aqui, onde tinha justamente um grupo de Bangladesh fazendo fotos com pessoas que estavam bem preparadas e maquiadas para fazer as fotos. Mas pegaram as flores mais bonitas que tinham. Então eu tinha que cortar elas fora para eu ficar com as flores também um pouquinho. Mas então vamos montar a página interior. Então vocês viram aqui a capa. E agora vamos abrir a primeira página. Então vão aparecer essas 3 fotos. Mas eu vou mostrar uma por uma para vocês, elas inteiras. Então eu corto um pedaço delas, mas só posso pôr um pouco. E ela inteira seria assim. Pena que eu não posso pegar um jornal tipo do tamanho da Veja ou algo assim e mostrar tudo isso nessas cores e nesses sabores. Foi bonito encontrar pessoas que já vêm abraçando a gente de Bangladesh. Essa é a segunda foto, também uma parte só retirada. Essa, então, é a terceira que é retirada desta foto aqui. Eu tinha visto algumas tulipas antes, mas quando eu cheguei na casa da mãe das tulipas, então eu vi tulipões de cores e uma presença. Eu já tinha visto coisas bonitas, mas algo assim eu não tinha fotografado ainda. Vamos agora então para a contracapa. Contracapa também é um trabalho que é feito assim. Então cortei ela, lá vai o endereço do e-mail, sempre deve estar ali, para que as pessoas ao enxergarem, às vezes eles falam comigo, já estão acessando, veem tudo o que acontece aqui, e já falam comigo sabendo quem é que eu sou. E esta foto foi retirada deste corte, para trazer aquele pequeno corte da contracapa. Agora vamos ver a parte interior da contracapa. Então, em cima só uma fotozinha, que aparece só, este amigo foi um amigo. E eu peguei ele quando ele tinha se desviado das doutrinas. Eu fui lá e digo, Adrian, não. E nós íamos na casa de pessoas e disse, não é que esse cara aqui me pegou duro e me chacoalhou para eu não cair nas falsas doutrinas? Eu nunca vi alguém ser tão aberto e gentil comigo. Eu digo, Adrian, eu percebo que você realmente é um amigão. Ele confessou e para o Michael ele falou, esse me deu um tapa na orelha, senão eu teria ido por outros caminhos. Mas foi muito legal estar 35 na casa de um viúvo, e nós dois, ali, cada um fazendo a sua comida. E dando um jeito. Foi algo interessante. Então essa foto também é um corte desta foto. A outra então também é um corte só, no livrinho vai aparecer só isso, mas ela é um corte desta paisagem linda aqui que vocês estão vendo agora completa. Depois a última fotozinha embaixo, a Natália sempre queria que eu colocasse essa como a capa, mas é que ela está enamorada em mim, mas não as outras acham tão bonito. E ela é um fruto ou um corte somente desta foto aqui. Digo para vocês, foi um encanto entrar, mas eu vou levar vocês agora desde a autopista para umas fotos avulsas.
porque o que eu não mostro nesse audiovisual, não tem mais, não vou fazer outra oportunidade para mostrar as fotos. Então vamos dar uma passeada rapidinha, só pelos parques, chegar naquele lugar onde estão as tulipas, próximo a Amsterdã, que eles fazem as grandes plantações de tulipas. Esse é o meu amigo pastor Adriano, meu taxista. Ele diz: eu sou taxista dele agora, eu tinha que pagar desmário, eu fui levar lá também, você tem que pagar o combustível aqui também. E agora temos que fazer umas compras e eu tinha que pagar as compras, e ele pegava as dele também, então paga junto, que eu estou te dando tudo dessa vez. Ele estava duro, e daí ele tinha que cobrar cada centavo. Mas chegando perto agora do Parque das Tulipas, tem essas paisagens, que aí o trem justamente estava passando, e pena que não pude chegar muito perto, porque são plantações como fazendas de tulipas. E foi um dia bastante já de chuva, então, mas quase toda Nederlanden é terra baixa. Tem alguns lugares que estão 7 metros abaixo do nível do mar. Se o mar dá uma soprada muito forte, se o vento é muito forte, inunda a Holanda. E por isso o sonho também daquele homem, ele sonhou que a Holanda foi inundada. E neste sonho é que ele teve então um susto e foi chamado para fazer a arca, porque realmente todas as terras, os rios estão baixos, as bombas, as grandes... vocês conhecem o símbolo das bombas de cataventos que fazem a água sempre retornar para o mar. Então, são planícies de plantações de tulipas. E vamos chegando mais perto. Agora, então, aqui nós estamos no Keukenhof. Ali você paga uma entrada de 12... Eu sei que me custou 45 euros a entrada com estacionamento e para ele junto também. Mas, então, a gente perde o fôlego quase do que enxerga de beleza, que eu nunca tinha visto pessoalmente, a olho nu, assim, ali na tua frente. E como a primavera demorou a chegar, então ela estava bem fresquinha, não tinha uma murcha ainda, elas nem estavam bem abertas, um pouco chuviscando, elas estavam molhadas, mas eu tinha achado 3 tulipas lá, já fizeram um sucesso, mas essas eram tão pobres, daí eu achei essa na casa da irmã do René, e essa, então já me parecia muito fantástica, mas quando chegou na casa das mamães, das tulipas, então o charme simplesmente cobriu tudo o que eu já tinha visto na minha vida de flores e de lugares, ambientes. Parece que isso não é verdade, mas eu encontrei justamente essa gente de Bangladesh. Parece que tinha uma sessão de fotos ali, porque eles estavam bem maquiados. Eu perguntei: posso bater umas fotos de vocês? Eles já fizeram pose para mim também, se abraçaram com a gente. Essa aqui estava bem preparada, bem para uma foto, e na frente das fotos das flores mais bonitas, então eu tive o privilégio de tirar algumas fotos deles também. Mas é inimaginável que Deus tem um prazer tão grande nas coisas pequenas. Agora, dali que vem o meu pensamento. É isso que eu queria mostrar. Na Rosa, você é um lindo projeto de Deus. Aqui o tema é: sua alma é um lindo projeto de Deus. E quanto mais eu falei sobre o assunto, falei para pessoas, o pastor Adrian foi no domingo pregar, ele disse: eu vou pregar sobre o teu tema, porque ele estava encantado com o tema da alma ser um projeto de Deus. Nós vamos passar nós estamos vendo aqui as diferentes cores, diferentes tipos de tulipas e flores que eles conseguem produzir há 65 anos nesse jardim de flores. É algo fantástico, e quando nós chegamos bem perto da beleza,
daí que ela aparece. É como aqui, essa tulipa que eu pude trazer bem de perto. Esta então é a final para nós observarmos um pouco mais de perto. Sendo assim, fixamos nossos olhos não naquilo que se pode enxergar, até não na tulipa, até não nas flores, até não nas coisas bonitas, porque essas são passageiras. Dentro de algumas semanas, essas flores estão murchas e mortas, não estão mais, a não ser a cebola. Eu creio que todas essas plantações, eu não pude tomar muitas informações, nós chegamos, fotografamos e voltamos, já veio chuva, mas elas devem ser para vender e para criar as cebolas, para vender as cebolas da tulipa. Mas não vamos nos fixar nos elementos que são possíveis de ver. Imagina o que Deus vê em alguém que está caído na rua, em alguém que está lá numa pequena montanha, sim, vocês sabem que as pequenas montanhas que vocês subiram são pequenas montanhas, dentro do universo enorme de Deus. Ainda as montanhas são as miniaturas das coisas visíveis ainda. Imaginem as invisíveis que Deus criou. Eu vou logo para o assunto dentro do livro, que deturpam, esse tema ainda está sendo corrigido e vai ser produzido na gráfica escala, agora em pequenas quantidades, só pelo dinheiro que nós conseguimos. Mas o Sigmund Freud, o médico e neurologista e criador da psicanálise, ele dizia que os alunos nas universidades enfrentam isso aqui. Não, a nossa vida é só para o prazer sexual, só para as felicidades sexuais. Isso é o objetivo de tudo que nós temos. Ele se promoveu, Sigmund Freud, em cima dessa tese de que nós vivemos só para a felicidade dos momentos sexuais. Na verdade, ele estava drogado de cocaína até a morte e no fim pediu uma overdose e morreu de overdose, provavelmente de morfina. Mas essas ideias que deturpam a existência humana, de homens que se promoveram para ser os grandes sábios, na verdade não tinha concorrência muito às ideias deles, então eles se fizeram grandes. Mas o gênero humano, a nossa espécie, os animais estão do jeito como eles estavam. E o homem também, como decaiu no jardim do Éden. Como ele se degenerou quando ele caiu no pecado. O que aconteceu na queda do pecado, o diabo tentou refazer a última tentativa, quando disse para Jesus, então, já que não quer fazer pão, não quer pular do templo, você me adora, você cai em adoração diante de mim, que daí você vai dominar o mundo, disse o diabo para Jesus. Quando o único projeto de Deus, ainda intacto, que é Jesus. Não olhem nunca uma pessoa e digam, mas está vendo, esses são os crentes ali, esses são os daquela igreja, esses são daquela igreja. Nós devemos olhar somente para Jesus, se nós queremos falar do projeto de Deus. Porque os outros todos vão nos enganar. Nós todos somos espécie de caída. Mas a nossa alma, irmãos, a nossa alma é aquilo que estava em Jesus, que deu a sua mão para ser pregada, que deu sua cabeça para ser coroada com espinhos, em troca do bem que ele podia ter em comando dos anjos, mas em troca disso, ele está à destra de Deus e intercede por nós. Se eu contasse para vocês o que eu escutei de escândalos sexuais, de abusos sexuais de pais para com suas filhas e seus menores de 3, 4 anos de idade, o que eu escutei na Holanda, agora, eu não vou lá para usar o chapéu para sol, não tem, então não preciso de chapéu. E boné não preciso porque eu não gosto de tapar a cabeça com, eu prefiro pôr a cabeça numa casa quentinha. Mas eu vou para ouvir, eu vou para entender. O que eu escutei de histórias de pais que abusaram de suas meninas, de suas filhas,
aos 3, 4 anos de idade, e agora com 80 anos de idade, as mulheres, as senhoras, estão destruídas. Toda a sua vida passaram destruídos, não tendo um casamento feliz, pelo que o pai fez com as crianças. Gente, eu não posso acreditar que isso é nossa sociedade civilizada na Europa. O pai volta do navio e pega a sua filha de 3, 4 anos de idade. O resto eu tenho que me segurar para não falar. Mas não é possível que nós, como membros da igreja, que nós, como cristãos, venhamos a participar desse jogo nojento e sujo em nossas casas, debaixo dos tetos das nossas casas. Se a igreja não pode ser... Mas se eu cheguei em Frankfurt, eu queria alguém que me ajudasse a entrar na internet. E alemães não tem, quase só tem estrangeiro. Daí eu encontrei um senhor, ele disse, não, vem cá. Mas todos falando um alemão horrível. E daí eu perguntei, glaubst du an Jesus? Glaubst du an Gott? Ja, wir glauben, wir sind gläubig, ja. Sim, nós acreditamos em Deus. E aí eles são cristãos ortodoxos da Etiópia. 2 etíopes. Lá no aeroporto falando comigo. Daí eu disse, então, mas se vocês creem em Jesus, então nós vamos estar juntos na glória. Epa, diz ele, espera aí, não é todos que vão entrar lá, porque aqui são umas pestes, eu falo curto e seco agora para dizer as coisas, aqui andam pelos caminhos maus, e depois lá em cima eles querem ir para o céu, nix, lá para baixo, diz ele. Um etíope no aeroporto, um guarda das coisas, me dizendo, não adianta só ser crente, não adianta só crer em Jesus, tem que levar uma vida digna, ou senão vai lá para baixo. Mas se nós não podemos fazer uma diferença, irmãos, se nossos filhos, se nossas filhas, se nossos netos não estão mais seguros na casa de um pai crente, então me desculpe uma coisa, tem que ir para a cadeia e ficar lá até o fim dos tempos desta raça. Não é possível que os pais venham fazer abusos sexuais de seus próprios filhos em suas próprias casas. E eu tenho cada história pelo mundo afora que é de arrepiar. A língua não deve falar o que os ouvidos ouviram. Muito menos do que eu ouvi agora esses dias na Holanda. E o próprio pastor tem que pegar o seu próprio pai para corrigir e dizer, pai, assim não. Bom, eu não vou falar mais para não dizer. Gente, se nós somos uma espécie que não representam exatamente um projeto de Deus, não é porque são tragédias ou coisas, tem muitas coisas que são tragédias, acontecem, doenças, infelicidades, desastres. Mas o pior de tudo é o monstro do ser humano. E não tem crente, não tem pastor, não tem católico, não tem evangélico, não tem ninguém que se safa e possa dizer, debaixo do nosso telhado das nossas igrejas isso não acontece. É horrível. Eu vi durante 42 anos coisas que eu nunca queria ter conhecido na história da minha vida. E conheci agora de forma de arrepiar. E falei com pessoas de 80 anos de idade que estão destruídos hoje aos 80 anos pela destruição que sofreram em suas casas pelos seus pais, aos 3, 4 anos de idade. Isso é o projeto de Deus pisado com o pé. E para isso não há uma pétala que aguente. Vamos exigir em nossas casas honra e respeito, dignidade, e ver, e viver, e praticar, e viver. Ou ninguém vai lá para cima. Ou ninguém vai entrar. No céu o mal não entrará. A maldade e o pecar no céu não hão de estar, pois o mal lá não entrará. Lembra, irmão Neubecker, quando se cantava, tocava na bandinha essa música? Hoje eu gostei de ver um velho hippie cantar no culto. eu já vi pessoas felizes no culto, mas eu nunca vi ele bem sozinho,
Na igreja lá na Holanda, cada um pode servir a Deus como ele quiser. Tem algumas igrejas, então, rapazes de 10, 12 anos, terno e gravata, ou camisa branca e gravata, te cumprimentam, vão e cumprimentam tudo como uns meninos de alta sociedade. E os outros, de novo, vão para a igreja de qualquer jeito. E vi um hippie no culto. Quando ele levantou, estava parado assim na minha frente, eu digo, eu vou para casa buscar minha máquina fotográfica para fotografar essa cena aí. O velho hippie, ele tinha pego a esposa, lembra o tempo dos hippies? Não sei se escutaram disso. Depois os Jesus people entraram lá e, de repente, todos inventaram de sair pelo mundo e comemorar. O governo pagava um salário e ele pegou um trator e uma casa rodante, um trailer, e foi passear com a família dele e o governo que pagava. Mas ele no culto, ele cantava assim. Eu não sei fazer isso aqui, mas ele não dançava. Assim ele dançava. Eita, eu preciso hoje de um filme para imitar o hippie velho lá. Eu fui para casa, peguei minha máquina fotográfica e parei na frente para fotografar essa peça. E daí eu disse, estou querendo escrever um livro sobre a tua vida. Ele disse, não, o testemunho... Não, eu fui para casa. Eu me emocionei demais. Dançando aqui. A primeira mensagem dançante da minha vida. Eu fui para casa olhar ligeiro quantas palavras tinha o testemunho que ele me mandou. Ele disse, não, meu testemunho está escrito. Eu já te mandei ele. Daí enquanto ele estava dançando lá, eu subi para o apartamento, tinha pego minha máquina fotográfica e olhei o e-mail, quantas palavras o testemunho dele tem. Eu queria escrever um livro só sobre o hippie, mas só tinha 1.600, então eu precisava de mais 2.400, então não vai dar. Mas os projetos de Deus são tão maravilhosos, estão diferentes. Até as igrejas e tudo, aceito. Antigamente eu era muito assim, se não era no culto assim, então, pif, paf, pum, todo mundo. Mas o que eu vi agora foi uma instrução muito, muito grande para a minha vida. Mas deve estar na ordem do projeto de Deus. E nenhuma pétala pode ser machucada. Vocês já imaginaram, vocês lembram? Eu acho que eu consigo voltar rapidinho. Olhem para as pétalas dessa tulipa. Vocês já imaginaram se eu estendesse a mão e arrancasse uma para tirar uma foto de uma pétala arrancada? O guarda viria para dizer, mas escuta, você tem que meter a mão aí para dizer que é bonito? Tira a mão daí, deixa essas tulipas. Mas tem milhões aí, mas ninguém tira uma peça. Eu escrevi num dos temas, nenhum fio de cabelo de minhas filhas ou de alguém pode ser arrancado, a menos que acontecesse por um descuido de uma mão que a gente coloca aí. Mas nós somos responsáveis para cuidar deste projeto de Deus. E do relógio, quem cuida lá em cima? Alguém? Vocês têm um relógio bem estragado. Esse não funciona para mim. Nossa, eu nem comecei ainda. Eu preparei até de madrugada para trazer para vocês ao menos uma terça parte. E agora já passou o horário, mas eu só vou passar então a poesia do professor e filósofo e pedagogo e investigador de Portugal, 1906 a 1997, que escreveu: não há duas folhas iguais em toda. Deus, duas folhas iguais em toda a criação, nas formas presentes, nos atos distantes, mesmo semelhantes, são sempre diferentes, mas outras não jazem, nem caem, nem gritam, apenas volitam nas dobras do vento. É dessas que eu sou.
Assim somos nós, irmãos, únicos, peças únicas. Eu não posso continuar agora, mas fui para um encontro de pastores e quero terminar com o pastor Victor, uma entrevista com o pastor Victor. Eu disse: ô pastores, vocês que estão aqui, quem pode me dizer por que você é um lindo projeto de Deus? Quem quer me dar a resposta? Um pastor fugiu, ele já tinha fugido uma vez, e o pastor Victor disse: el proyecto de Deus soy eu sou o projeto de Deus. E eu gosto de pegar, digo: Victor, o que você queria dizer com isso? Você me daria uma entrevista gravada? Ela vai estar no livro. Ele disse, falando para o microfone, diz: Mário, não que eu quero dizer que eu sou especial, mas eu sou assim, único como Deus me fez. E eu gosto de mim como Deus me fez. Eu acho que esse é o projeto único que Deus fez. A minha vida é única. E o Sérgio, o esposo da Melody, que já estiveram várias vezes aqui, eu chamei ele e digo: você quer me dar uma entrevista também? Gravada? Ele disse: sim, pode sim. E ele veio e gravou. Daí ele disse: mire, eu hago pinturas, eu faço quadros, eu pinto quadros. E no quadro que a gente pinta, desenha, tem alguns detalhes, os outros são o quadro, e eu não acho que eu sou o quadro, nem o único desse projeto do quadro que Deus pintou, mas eu sou um detalhecito. Me gostou, o detalhecito. E ele disse: na pintura, se a gente mira, onde que ela está? Não está aqui hoje? Ele disse, na pintura, se você pinta um detalhe e erra ele, e borra ele, faz a segunda vez, não sai mais direito. Esse detalhe é tão importante que vai estragar todo o quadro se você erra esse detalhe. E se você tenta refazer ele, pois assim ele me falou. E eu acho, diz ele, eu não sou o centro do quadro. Eu também não sou o quadro. Mas eu sou um detalhe desse quadro. E esse tem que estar perfeito. Senão não é o quadro. Senão não é aquilo que era para ser esse quadro. Irmãos, nós somos mais importantes diante do céu e da terra, que Deus mandou o seu Filho unigênito para salvar o que se havia perdido. Ele não disse: tá bom, vou esmagar essa raça de gente humana. Deus ama. Ele diz: puxa, daria para nós fazer algo do teu projeto? Você tem um plano, mas você aceita que possamos trabalhar nisso? Então eu quero ser mais. Já foi terminado o terceiro tema. Você é um projeto que serve? Projeto que serve é o quinto tema que eu escrevi nesses dias. Quero apenas nos inclinar para um momento de oração. Vamos nos inclinar. Senhor, obrigado que não nos lançaste fora, não somos o que devíamos ter sido. Temos tantas coisas imperfeitas, mas onde é possível fazer com que o nosso detalhe do seu projeto divino pudesse se encaixar perfeitamente no grande quadro da sociedade, da cidade, do país, do estado, de nossa nação e talvez da nossa família ou da igreja que representa o maior projeto em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, que me deste a graça e me ajudaste a vencer quando eu não podia mais. Permita que esta literatura possa ser como um brilho celestial na sociedade onde chega por muitos anos, como as pérolas que achamos e fazemos dela um colar. Peço a tua bondade e misericórdia sobre o projeto de vida da alma
de cada irmão aqui presente, de cada criança que nasce em nosso seio e é apresentada aqui neste altar, que nem uma pétala, nem um fio de cabelo desta gente que o Senhor nos confia, para as próximas décadas e centenários, seja arrancada da alma dos nossos irmãos. Conserva-nos, Senhor, conserva-nos em Tua misericórdia. Amém.